Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre vetores e técnicas de utilização de vetores. Então, nas nossas últimas aulas, a gente desenvolveu alguns exercícios da nossa lista. Então, a gente tem uma lista de vetores e matrizes, a gente está focando agora até essa semana em vetores. A gente viu na nossa última aula assíncrona sobre como implementar um vetor em C#, como utilizar a interface gráfica, como a gente pode apresentar um vetor lá. O material, a aula está gravada, então é importante que todo mundo assista. E hoje a gente vai dividir a aula em duas partes. Então, primeiro a gente vai escolher um exercício aqui. Eu vou recomendar um, se vocês estiverem de acordo, para a gente implementar aqui em C. E depois a gente pegar um outro exercício para poder fazer uma prática lá em C# também. Então vai ser mais rápido hoje, não vai ser tão detalhado da parte de C#, porque a gente já viu isso na nossa última aula, na nossa aula 5. Então, para quem não viu ainda, é importante assistir ela. Então, da nossa lista de exercícios 2 aqui, de vetores e matrizes, queria ver se tem algum específico que vocês querem fazer para a gente poder desenvolver juntos aqui em C. Então, a parte de vetores nossa aqui é até o exercício 17. Então, a gente tem alguns exercícios bem interessantes aqui, como o 16 é bem legal, o 17 também é bem legal. E aí, queria ver se tem algum específico que vocês querem fazer, a gente desenvolve ele aqui em C, e depois a gente pega outro e faz em C#, e aí basicamente, a gente finaliza essa prática de vetores. O 16, beleza. O 16 é legal, eu ia realmente propor ele e ele é bem interessante. O 16 é legal que a gente mexe com o string. Então, como a gente mexe aqui com palavras, então fica bem legal. A gente vai ter depois, vou ver se ou na próxima aula agora, na nossa aula síncrona da sexta-feira, eu gravo, ou na próxima aula junto a gente dá uma repassada sobre strings, ou seja, como a gente manipular strings em C, e ver que em cada linguagem a gente tem bibliotecas específicas para poder trabalhar com string, que isso é muito corriqueiro. Então, uma string nada mais é do que uma literal. Aqui em C, a gente não tem o tipo de dado string, então toda palavra nossa que ele é um vetor de caracteres. Então, lembra, a gente cria char de um determinado limite. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vocês têm que fazer a leitura de uma mensagem que ela está codificada com a língua do P, né? Então, como que a codificação funciona? Sempre uma palavra ela está codificada, ela vai ter um P antes e um P depois. Então, eu tenho aqui uma palavra que ela está codificada. E aqui, tudo isso aqui vamos ao cinema, dentro dessa codificação. A tarefa é escrever, a gente vai receber uma mensagem que ela está codificada e descodificar ela, ou seja, a gente tem que tirar todos os P's que estão anterior e posterior e mostrar a nossa mensagem. A gente vai receber a mensagem em uma única linha, então a gente pode ler como vetor, mas nesse caso é mais fácil ler como string, então dá um get, muito mais fácil aí. Então a gente vai ler uma única linha e mostrar ela como resultado. O nosso limite aqui é de 1000 caracteres. Essa é uma questão tipo do URI, né? É uma questão de Olimpíada. E aqui tem uma palavra mais simples, que a gente vai resolver ela, onde a gente não tem P's verdadeiros aqui, então um filme legal não tem P verdadeiro. E uma palavra mais complexa de resolver, que tipo, a gente vai ver como faz, onde a gente tem P's verdadeiros e como identificar esses P's verdadeiros. A dica aqui que a gente tem, como a gente vai ter que percorrer a palavra inteira e eu não vou falar para o usuário qual que é o tamanho, ele vai só digitar, a gente vai ter que utilizar a função strlen da biblioteca string para poder pegar qual que é o tamanho. Então, em outras linguagens, como C#, Java e outras aí, a gente tem uma função chamada length, ou é uma constante que ela vai guardando o tamanho, a quantidade de caracteres, aqui é uma função, strlen. Então, a gente já vai fazer uma introdução a strings, que a gente vai começar a ver isso nas próximas aulas. Então, vamos abrir o dev para a gente poder trabalhar juntos aí e implementar para resolver esse problema. Vamos criar um arquivo novo, inclui a stdio.h. A stdlib aqui, no caso, a gente não vai precisar de nada específico, então vamos incluir a string.h. Por que eu vou incluir essa biblioteca string.h? Porque eu vou precisar contar a quantidade de caracteres, e aquela função strlen está dentro dela. E aí, como eu falei, na próxima aula a gente vai ver algumas outras funções de caractere que são importantes.
Então, vamos criar o nosso main. E dentro do nosso main aqui, a gente vai ter o nosso vetor de caracteres, vamos chamar ele de palavra, né? Que é a nossa palavra que a gente vai receber. O nosso resultado, a nossa palavra é um vetor, né? Então, lembra que a gente não tem o tipo string em C, né? Se fosse Java, C Sharp, a gente tem, a gente vai ver isso depois. E no caso que a gente tem que criar um char, então eu tenho uma palavra que pode ter até 1000 caracteres, mas a gente lê ele normal. A gente não precisa criar uma variável resultado, que nesse caso que a gente só vai printar, né? Então toda vez que eu identificar o caractere que é real, que ele não faz parte da codificação, a gente vai printar ele. Como a gente vai precisar fazer um for, a gente vai precisar de um i para poder resolver o nosso problema. E a gente vai precisar de um n também, para a gente saber qual que é a quantidade, qual que é o tamanho da palavra, né? Então, o limite é 1000, mas eu vou pedir para o usuário digitar uma palavra e a gente vai ler. E eu tenho que saber qual que é o tamanho dela. Quem vai guardar esse tamanho vai ser essa variável n. Poderia ser tamanho mesmo, t, tanto faz. Então, a primeira coisa, a gente vai pedir para o usuário, printf, vou pedir a palavra codificada. Então, vamos pedir para o usuário digitar a palavra codificada e para a gente poder ler de uma vez, poderia ler com scanf %s, ou mais fácil ler com get. Lembrando, como a gente está em C, tem o bug da linguagem, né? É flush stdin. Então, a gente tem que limpar o buffer aí. Se eu não limpar o buffer de entrada, ele pode ter uma sujeira, que é o enter ali, e aí ele não lê a palavra. Então, ele não lê essa variável do tipo char ou string. Então é importante sempre dar o flush aí no stdin, para que... Ah, desculpa, o stdin é sem aspas, eu estou colocando aspas aqui, ele vai dar erro. Flush o stdin. Então ele vai limpar o buffer do teclado. Então sempre é importante a gente limpar o buffer do teclado antes da gente fazer a leitura de qualquer variável, seja do tipo o char aqui ou um vetor, que no caso é string. E aí a gente pode ler. Então, eu posso dar o get, que é o get_s, né, get string, e vou ler a minha palavra. Poderia ler também com scanf%s, sem problema nenhum. Só para a gente poder ver essa palavra codificada, a gente pode colocar aí. Pode, como é palavra, né, pode ser com o printf ou pode ser com o puts. Então, puts, palavra. Aqui no puts eu consigo passar a variável. Então, aqui o que eu vou ler, eu vou mostrar embaixo, se quiser, né? Mas aqui, no caso, não vai precisar. Aí, depois que a gente leu essa palavra, o que, que a gente quer fazer? A gente vai querer... São duas formas de fazer a mesma coisa. O flush ele vai limpar o buffer. O setBuff, você vai atribuir um valor para o buffer. Então, o flush limpa. E o setBuff, você está setando um valor para o buffer. E aí, você está setando nada. Então, você já poderia setar alguma coisa para entrar no buffer. Então, o setBuff ele atribui, o flush limpa. Mas como nos dois casos no setBuff você está setando nada e o flush também ele limpa, é a mesma coisa numa caixa de texto lá em C Sharp, você fazer lá txt nome.text é igual abre e fecha aspas, você está setando nada. Ou txt nome.clear, aí você está limpando. Então são duas formas que no final das contas vai dar o mesmo resultado. Deu para entender? Joia. Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar para o nosso problema. A gente já leu, né? Aí o que, que a gente vai... O que, que a gente entende aqui? A gente tem que entender o nosso problema, ó. Eu tenho uma palavra. Então, sempre que for um P, ó, eu não mostro. Não é P, sempre que for P, não mostra. É P? Não, então eu mostro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Ó? Percorrer essa string nossa, e sempre que eu tiver um P, eu não vou mostrar. Só que eu tenho que saber qual que é o tamanho dela. Para saber o tamanho, eu vou fazer com que minha variável n receba o retorno da função strlen. Então, a strlen ela é uma função que está dentro do string.h, que vai retornar o tamanho da minha string, no caso aqui da minha palavra. E aí, se você quiser printar aqui, ó, tamanho da palavra. E aí a gente mostra aqui, por exemplo, d barra n, e vamos mostrar o n aqui. Vamos só rodar aqui, só para a gente poder ver. Esse aqui é o exercício 16. Linguagem.
língua do P. E aí vamos visualizar ele, ó. Então, vou pegar e vou copiar e colar aqui, ó. Opa, volta. Vou copiar isso aqui, só para poder ver. Copy. Vou clicar aqui no terminal, se clicar com o botão direito ele cola. Olha lá, cliquei a palavra. Beleza, o tamanho da palavra é 26. Ah, se você quiser contar, vai dar 26, porque, lógico, ele conta os espaços aqui. Se você quiser colocar uma palavra menor aqui, só para poder testar também, só para ver o tamanho. Olha lá, o tamanho da palavra é 7. Então, ele está olhando aqui qual que é o tamanho. Então, 7 aqui é o tamanho de caractere, a quantidade de caracteres que a gente tem no vetor. E sempre que a gente tiver um caractere P, a gente não vai mostrar. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que percorrer esse meu vetor chamado palavra. Então, eu consigo ler de uma vez, consigo printar de uma vez, ou percorrer posição por posição, que toda string é um vetor. Isso em qualquer linguagem, C# também. Então, vou fazer um for, para o meu i saindo de 0, enquanto meu i for menor que n. O que é o n? É a quantidade de elementos, é o tamanho da palavra que a gente pegou da função strlen. Então, se eu tiver 7 caracteres, eu vou sair de 0 a 6, né? Menor que n. Se quiser, vamos abrir e fechar a chave aqui, só para ficar mais claro, mas eu acho que não precisava, nem do for. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui, ó? Se a minha palavra, em qualquer uma das posições, por exemplo, na posição de, em qualquer posição que a minha palavra for diferente, quando eu quero testar com um caractere só, é aspas simples. Se eu for testar com uma string, é aspas duplas. Isso na maioria das linguagens, ou seja, todas derivadas de C, C#, Java, etc. Então, se, aqui ó, palavra na posição de i, então vou percorrer a palavra da posição 0 até n-1, percorrendo posição por posição. Então, se qualquer posição da minha palavra não for P, porque P é o meu codificador, eu sei que eu posso mostrar. Ou seja, porque se não for P, eu posso mostrar. Então, eu vou printar, ou seja, eu vou mostrar essa minha palavra. Print F. E aí, eu vou mostrar esse caractere específico. Como é um caractere que eu vou mostrar por vez, vou colocar aqui %C. Palavra, estou escrevendo em espanhol, palavra na posição de i. Ó, então, se eu estou percorrendo palavra na posição 0, é diferente de P? Então, eu mostro ela. Na posição 1 é diferente de P? Então, eu mostro ela. Então, todo caractere que não for P, eu mostro. Por quê? Porque P é o meu codificador, eu quero tirar os P's. Então, se a gente olhar isso aqui, ó, isso aqui já vai dar um retorno legal. Vamos olhar aqui. Aquela primeira frase que a gente pegou, frase codificada. Um filme legal. Ó, tamanho de palavra 26. E a gente printou. Esse um filme legal é o resultado do fora. Eu percorri. É P? É. Ah, então não mostra. É diferente de P? É. Mostrou o U. É diferente de P? Não. É diferente de P? É. Mostrou o M. É diferente de P o espaço? É. Mostrou o espaço. Então, sempre que não é o P, está mostrando. Estão vendo? Então, já está funcionando. Só que, logicamente, nem tudo é tão simples assim. A gente pode ter problemas muito simples, mas nem todos. Qual que é o problema que a gente tem? O nosso segundo caso de teste aqui, ó. Quando a minha palavra tem P's. Ou seja, no meu if lá, eu não estou mostrando P. Então, se eu copiar aqui, ó, vim aqui executar, ó, aqui tem P de verdade. Tamanho da palavra 25. E o que aconteceu? A gente testou P minúsculo, né? Porque a codificação é com P minúsculo. Todos os P's minúsculos foram removidos. Era isso que a gente queria. Só que qual o problema que eu tenho? E se a minha palavra tiver P minúsculo que realmente faz parte da palavra, mas não faz parte da codificação? Como eu resolvo esse problema? Então vamos olhar ali, ó. Eu olhando aqui a minha palavra, ó, quando que o meu P ele é de verdade? O meu P é de verdade quando eu tenho um P. Se antes dele eu tenho um P e depois eu tenho um P, quer dizer que esse P é de verdade. Ó. Então, esse primeiro P é de verdade. Então, esse aqui não é de verdade. Por quê? Porque ele não tem P antes não tem, e só tem depois. Esse P aqui, ó, não é de verdade, porque ele não tem antes nem depois. Esse P não é de verdade, porque ele não tem P antes. Esse aqui é de verdade?
É, porque ele tem P antes e tem P depois. Esse é de verdade? Não. Por quê? Não tem antes, não tem depois. Esse aqui é de verdade? Não, não tem antes, não tem depois. Ó, esse P é de verdade? Não. Esse P é de verdade? É, ele tem P antes e tem P depois. Então, como que vocês vão fazer aí? Vou dar um tempinho para vocês poderem tentar fazer uns 5 minutinhos para poder pensar e depois a gente já resolve juntos aqui. Então, como que eu vou fazer? Você vai ter que fazer aqui, ó. Se não for P, eu mostro. Mas, se não, então, se eu vier com else, quer dizer que eu tô com um P na mão. Eu tô com um P. Ou seja, palavra na posição de I é um P. Se for um P, quando que eu vou printar esse P? Eu só vou printar o P se eu olhar para trás e tiver um P e olhar para frente e tiver um P. Aí eu printo ele. Deu para entender o problema? Nesse else vocês vão colocar esse código. Deu para entender aí? Bruno, Alex, Victor? Joia. Eu vou dar aqui uns 5 minutinhos para vocês pensarem, tentar fazer aqui, e a gente já resolve ele aqui na sequência. Beleza? Então é só vir aqui para o else agora. Ó, se vir para o else, eu tô com o P na mão. Ou seja, a palavra na posição de I é P. Então, quando que eu vou fazer isso aqui? Quando que eu vou printar esse P? Quando eu olhar para trás, ou seja, I-1 for P, e olhar para frente, ou seja, I mais 1 também for P. Conforme vocês forem fazendo aí, se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Vou aguardar só uns 5 minutinhos.
Pessoal, vamos voltar aqui então. Já deu tempo de pensar aí na lógica aí, tentar fazer. E agora vamos fazer a nossa implementação junto. Então, o que, que a gente tem aqui então? Voltando aqui, ó. O que, que a gente quer? Sempre que eu tiver um P, vamos colocar aqui, um P. Opa, eu joguei esse else aqui. Deixa eu apagar esse else aqui, que eu não coloquei nada dele, né? Ó. A gente está perdendo os nossos P's de verdade, ó. Então, esse P aqui, ó, antes do A eu tinha que tirar mesmo. Só que a gente pegar esse P aqui que eu tenho um antes e depois eu não tinha. Eu teria que escrever ele aqui, ó. Esse outro aqui do Papa também que tem antes e depois, eu teria que deixar. Então, o que, que a gente vai fazer? Ó? Se eu vim para o else aqui, quer dizer que eu estou com um P na mão. Então, se eu vim para o else, se, quer dizer que eu estou com o P na mão. Aí eu vou olhar. Se a minha palavra na posição anterior, qual que é a posição anterior? P menos 1. Então, se a minha palavra na posição anterior for um P e a minha palavra na posição da frente, que é I mais 1, também for um P, isso quer dizer o quê? Opa. For um P. Então, o que, que eu estou olhando? Ó? Se não for um P, eu mostro, de qualquer maneira. Por quê? Porque o meu codificador é o P. Se não, quer dizer que eu estou com P. E aí, se eu estou com um P na mão, o que, que eu tenho que olhar? Se a posição de trás for um P e a posição da frente também for um P, isso me caracteriza que eu tenho um P verdadeiro. Então, se eu tenho um P verdadeiro, eu tenho que printar ele. Então, printf, vou por cento C, né? Que é um caractere, palavra na posição de. Ó, então, em Java dá. Java e C Sharp vai dar problema de range porque você vai tentar acessar índice que não existe. Aí aqui, ó, na hora que você vir para o else, o que, que você tem que fazer, Alex? Você tem que ver. Se você não tiver na posição 0, nem na n-1. Então, você não pode estar nos dois limites. Entendeu? Então, se você não tiver nos dois limites, ou seja, nem no extremo do início, nem no extremo do fim, você pode fazer esse teste lógico. Certo? Aí teria que ter senão, se o teu i for diferente de zero e ele tem que ser diferente de zero e também tem que ser diferente de n-1. Então, ele não pode ser nenhum dos dois. Aí teria que ter um if aqui antes. Só isso. E aí você poderia fazer igual aqui. Por que, que a gente consegue fazer isso C? Porque aquilo que a gente falou lá no começo, quando a gente estava vendo a nota de aula de vetores. C não verifica limite de vetores. Então, aqui, ó, se eu estou na posição 0 e olho n e menos 1, eu estou indo para uma posição que nem existe. Ou seja, eu estou caindo numa área de memória que não existe, mas aqui em C não tem problema. Java e C Sharp daria problema de range sim, você está certo. Bem colocado. Não abri e fechei chaves no if, porque dentro do if só tem instrução, dentro do else só tem esse if, dentro do if só tem esse. Então, se quiser abrir e fechar chaves, tudo pode. Agora o nosso código já deve estar funcional. Vamos testar agora. Eita, vamos pegar aqui de novo. Copy. Agora sim, tá vendo? A papa do papa. Se a gente olhar aqui, ó, a papa do papa. Igual tá no nosso problema aqui, ó. Então, tem a mensagem codificada. Sempre que ele achou um P e antes desse P tinha dois, um atrás e um na frente, ele printou. Funcional aqui o nosso código agora. Deu para entender o que a gente fez? Ficou alguma dúvida nesse código? Tranquilo? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Na última aula síncrona, como eu falei, assim, é quando você vai pegando prática, você tem que ir fazendo cada vez mais. A primeira vez que você se depara com uma categoria de problema, você vai entender como ele funciona e entender a técnica. Por isso que essa disciplina, quando fala assim, ela é linguagem e técnicas de programação. Então a gente sai daquele básico e começa a ver técnicas para resolver problemas específicos e começa a evoluir. Então é nessa linha. Você tem que entender o que foi feito, que na hora que você se deparar com outro problema parecido, você já sabe o que fazer. Basicamente, tudo em programação funciona assim. Você vai aprendendo a resolver problemas parecidos, por isso você tem que resolver diversos tipos de problemas e conhecer diferentes técnicas.
E assim, com a prática, você vai conseguir resolver diferentes problemas. Beleza? E aí a gente vai entendendo a lógica. Agora, o que a gente vai fazer? Na última aula, que foi a nossa aula assíncrona, a gente viu como implementar um vetor em C#. Para a gente não refazer tudo do zero, a gente vai pegar aquele código que já está lá na aula assíncrona. Então, para quem não assistiu, está o passo a passo de como construir ele, tem o código pronto. Então, a gente vai baixar esse projeto, eu vou baixar aqui juntos. A gente só vai dar uma repassada nele e a gente vai resolver outros problemas da nossa lista lá em C#, certo? Então, vamos lá, aqui no nosso ambiente. Olha lá. Aqui, dentro do nosso ambiente, aqui, ó, dentro da semana 5, eu tenho aqui, ó, vetor C# zip. Aqui está a aula e aqui está o nosso projeto. Então, vou clicar aqui e vou baixar ele, né? Tem que clicar aqui para abrir uma nova janela para ele deixar eu fazer download. No meu caso aqui. Eu vou clicar aqui para fazer o download, é um zip, é só descompactar, tá vendo? Depois é só clicar no SLN que ele já abre. Vou fazer o download. Quem não fez, quem não tem o projeto aí, não fez ainda, baixem ele. Então, estou baixando só para poder mostrar para vocês. Vamos fazer juntos aqui. Estou aqui em linguagem, baixei, vetor C#. É um zip, ó. Baixou aqui, vou lá no diretório onde que eu baixei. Ó, vou lá no diretório onde que eu baixei. Deixa eu ver se ele tem subdiretório aqui. Ó. Não, ele não tem subdiretório, não. Então, vou clicar com o botão direito aqui, mandar extrair para vetor C#. Então, vou deixar ele dentro de um diretório aqui. Depois, se você quiser jogar para a tua pasta de projeto, joga. Então, mandar extrair aqui. Beleza, ele criou uma pastinha, ó, vetor C#. Tendo esse vetor C#, tem um arquivo vetor C# SLN. O meu está apresentando extensão aqui, eu gosto de deixar no Windows para poder ver as extensões. O SLN ele é o agrupador do projeto. Então, você pode abrir de duas maneiras. Ou dá 2 cliques aqui, ele já vai abrir no Visual Studio para você. Ou você vai no seu Visual Studio, abrir projeto, vem aqui e aponta esse arquivo. Então, ó, vou clicar com o botão direito nele aqui, porque eu tenho várias versões aqui. Ó. Eu tenho o 2017 e o 19. Eu vou abrir com o meu 19. Se você tem só a versão, só dá 2 cliques. Ó. Ele já vai abrir o projeto aqui. Então, para poder acompanhar, abram ele aí para a gente dar uma repassada. Lembrando, mais uma vez, para a gente poder trabalhar aqui. Olha lá. Tá vendo que ele não abriu nada aqui? Então, aqui a gente vai olhar aqui no Solution Explorer, aqui do lado direito. Ó, tá vendo que eu tenho o meu form aqui, ó. Ele é o meu formulário que dá o visual, aí não aparece. Eu preciso da toolbox, não tá aparecendo nada, porque o form tá fechado. Ó. Dou 2 cliques nele aqui, ó. Ele abre aqui, ó. Então, se ele não estiver aparecendo, e a toolbox já aparece, ó. Então, se ele não estiver aqui, não tá aqui, ó. É só dar 2 cliques no form. Então, precisa estar aparecendo o Solution Explorer, precisa da barra de propriedades, precisa da toolbox. Isso aí a gente já repassou, só vim em View, tem tudo aqui. Barra de propriedades F4, o Solution Explorer, ou gerenciador de soluções, Ctrl-Alt-L, e a toolbox aqui é Ctrl-Alt-X, se não estiver aparecendo. Beleza. Agora a gente tem o nosso projetinho. Enquanto eu vou dando uma repassada na explicação do código aqui, quem não abriu aí pode ir abrindo com calma, beleza? Então, abri aqui, eu vou dar 2 cliques no botão adicionar para ver o código que a gente tinha feito na última aula. Ó, aqui na última aula, eu vou subir lá em cima para poder iniciar, para poder começar a explicar. Então, a gente tem aqui o nome do projeto, que é vetor C#, e tem aqui o nosso programa, nossa classe, que é o nosso agrupador. Dentro da classe aqui, ó, a gente criou variáveis globais. Variável global é quando ela está fora de uma função. Então, essa variável global ela está dentro do programa como um todo. E ela pode ser acessada por qualquer função que a gente tenha. Então, a gente criou algumas funções que acessam o nosso vetor. O nosso vetor aqui, eu chamei ele de números. E a forma de criar um vetor aqui, a sintaxe, ou seja, a forma de escrever é um pouquinho diferente. Mas o resultado é o mesmo. Então, para mim criar um vetor é o tipo do vetor, abre e fecha colchetes para falar que isso é um vetor, o nome do vetor é igual a new, o mesmo tipo que você falou aqui, por padrão, e a quantidade de elementos do teu vetor, no caso aqui 50. Então, só muda. Lá em C, a gente está acostumado a int, ou o tipo, né, do vetor, o nome do vetor e entre colchetes aqui a quantidade, já é direto. Então, aqui muda a sintaxe.
Preciso decorar isso? Não, não precisa se preocupar em decorar. Você precisa saber como que faz e precisa saber pesquisar e entender que funciona dessa maneira. A gente tem uma variável global aqui, que ela se chama, é uma variável contador aqui, que a gente utilizou aqui para poder fazer o controle. Porque, diferentemente de C, quando a gente adiciona todos os valores de uma vez no vetor, aqui a gente está adicionando um por um, beleza? A gente criou uma funçãozinha mostra, aonde todos os dados estão sendo apresentados nesse list vetor. Esse list aqui, tá vendo? Então, eu estou mostrando o meu vetor aqui. Então, dentro do mostra, primeiro eu limpo o que tem lá antes, depois eu percorro meu vetor. For, tá vendo que eu estou declarando um i aqui dentro do for? Então, esse i só existe enquanto for está executando. Isso aqui isso só funciona em C# ou Java, não funciona em C. Por que isso aqui é interessante? Porque você ocupa um espaço de memória por uma quantidade delimitada de tempo, só enquanto esse laço está sendo executado. Se eu declarar aqui fora, ele vai existir enquanto a função existir. Se eu declarar dentro do laço, ele só existe enquanto o laço existir. Então, isso é legal. Então, para cada posição do vetor, o count aqui, que cada elemento que eu vou adicionando, eu estou incrementando, o limite é 50, mas o count está controlando quantos eu tenho. Então, ele começa de zero cada vez que eu coloco, eu tenho meus elementos. E aí, eu vou colocar lá no meu list lá, estou adicionando números na posição de i. Então, se tiver zero, ele vai sair de zero menor que zero, não vai fazer nenhuma vez. Se tiver 1, vai sair de 0 até 0, vai colocar só números na posição 0, e assim por diante. A gente criou uma funçãozinha soma média, que eu já explico ela, e o mais importante aqui é o nosso ADD, ou seja, quando eu clico aqui, ó, aqui tem a minha caixa de texto, quando eu clico em adicionar, o que eu estou fazendo? Estou fazendo com que o meu número, na posição do contador, que ele começa de 0, vai receber o número que está na caixinha de texto. Como tudo que a gente coloca na caixa de texto é um literal, é um texto, antes eu estou convertendo ele para inteiro. Adicionei lá, ou seja, meu count está 0. Adicionei na posição 0, count mais. Então, quer dizer que eu tenho um elemento já e o meu contador está valendo 1. Isso quer dizer o quê? É a próxima posição de inserção e também serve de quantidade de elementos. Mostro, quando eu clico, e aí eu estou fazendo a soma e a média. Então, a gente criou uma funçãozinha aqui, chamada soma média, tá vendo? Igualzinho a gente faz em C. Criei aqui em cima. Criei uma variável double aqui, que é o soma e o média. Estou percorrendo todo o meu vetor e guardando na variável soma. Então, números na posição de i, né, de 0 até menor contador, estou guardando em soma. Estou calculando a média. A média é a soma dividida pela quantidade de elementos. E nesse LBL resultado.text, estou mostrando a soma e a média. Então, o que a gente fez na última aula, como eu falei, quem não assistiu, está bem detalhado lá na aula, tá? A gente está implementando passo a passo, assistam e façam a implementação passo a passo. É como utilizar um vetor aqui em C#, no Visual Studio. Vamos executar aqui. Beleza, então vou colocar uns elementos. Ó, 10, adicionar. Olha lá, e automaticamente ele vai atualizando a soma e a média. Ó, então, toda vez que eu adiciono, um elemento está sendo adicionado, nosso contador está sendo adicionado, ele chama a função soma-média, a função soma-média mostra aqui qual que é a soma e qual que é a média. Então, a gente já sabe jogar dados aqui para o nosso vetor. Então, a gente está colocando dados aqui no nosso vetor e a gente já está fazendo operações. A partir disso aqui, ó, você pode fazer várias outras operações, resolver vários outros problemas. Quebrada, como você fala, Emerson? Tá, que você fala com... Ela tava sendo inteiro. Ah, tá, isso. Ela estava inteira aquele dia lá, porque a gente tinha... Lembra que eu expliquei lá? Quando a gente faz divisão de inteiros, ele sempre resulta inteiro. Então, se eu colocar 15 dividido por 2, se 15 for do tipo inteiro e esse 2 for do tipo inteiro, o resultado é 7. Por isso que, embora a soma aqui, ó, embora a soma, ela vai somar valores inteiros, porque números é inteiros aqui, a gente teve que declarar como double. Por quê? Porque se soma for inteiro e o conte também é inteiro, aí divisão de soma inteiro por conte inteiro, mesmo a média sendo double, o resultado ia dar inteiro. Isso, toda linguagem que deriva de C faz isso. C, C Sharp, Java. Então é importante ter isso em mente. Você fala, nossa, eu estou
tentando dividir 15 por 2, está dando 7, tem que dar 7,5. O que está acontecendo? É isso. Joia? Então, o que a gente pode fazer? Para a nossa lista de exercícios, qualquer coisa que eu quiser resolver, é só criar uma funçãozinha. Igual de soma média, ele soma e calcula a média. Da lista aqui, qual outro exercício aqui que vocês querem para a gente poder fazer em C Sharp? Aí a gente cria uma funçãozinha e mostra. Aí é só criar um botãozinho também, ou chamar ele direto. Um que seja adequado aqui, né? Ó, dá para a gente fazer aqui. Isso aqui, a gente, se quiser fazer isso aqui, já está calculando a média, ó. Aí é só achar qual que é o maior valor do vetor, se fosse os tempos, né? E qual a volta. E aí, qual o índice do vetor. Isso aqui dá para fazer tranquilo, 14, que se aplica. Esse aqui dá para a gente fazer, ó. Esse aqui de busca de valor em um vetor é legal, ó. A gente já tem o nosso vetor. E aí eu quero percorrer o vetor e falar quantas vezes um elemento existe dentro do vetor. Esse aqui é bem legal. A gente pode multiplicar o vetor por um escalar, por um valor fixo. Esse aqui, o 6 aqui e o 10 são iguais, né? A diferença é que o 6 ele só verifica se existe e o 10 aqui ele verifica quantas vezes que existe. Pode ser o 10 para a gente poder fazer ali? Ou tem algum outro aí que vocês acham que eu acho mais interessante a gente fazer? O do carnaval também dá para fazer, ó. O do carnaval é legal. O do carnaval aqui, a gente só tem que mudar o tipo de dado vetor lá, né? A gente pode mudar. A gente vai receber um conjunto de notas e depois vai mostrar qual que é a soma, só que aí desconsiderando a maior e a menor. Dê uma olhadinha aí, qual que a gente faz juntos aí? Vamos fazer em C Sharp agora. Pessoal, estão olhando aí? Beleza, vamos pegar o 10 aqui, ó, porque esse tipo de problema aqui é muito comum. Ou seja, procurar elementos, saber se um valor existe ou não existe dentro de um conjunto de dados. Quando a gente está trabalhando com um tipo de vetor evoluído, que está lá nos collections, que são os array lists, a gente já consegue ter uma função que ela se chama contains, ou existe, alguma coisa assim, que já está implementada para saber se um valor existe ou não. Mas, de maneira geral, a gente tem que saber como percorrer um conjunto de dados e verificar se algo que a gente está procurando existe ou não existe. Então, vamos lá aqui no Visual Studio. Aqui no design, a gente só vai mudar. Então, aqui, ó, esse aqui é os dados para a gente poder adicionar e a gente vai ter que fazer uma busca também, né? Então, só vamos mudar aqui um pouquinho. Ó. Vou deixar esse aqui, deixar um em cima do outro aqui. Ó. Esse aqui é o para adicionar. E a gente vai colocar uma outra caixinha de texto, copiei e colei, e um outro botão aqui que vai ser o buscar. Certo? Então, a gente vai ter o adicionar. Deixa eu alinhar aqui. A gente vai ter o adicionar e esse aqui vai ser o buscar. Então, essa primeira caixa de texto é o TXT número. A segunda caixa de texto aqui, ó, a gente copiou e colou. Se quisesse inserir de novo. A segunda eu vou chamar ela de TXT busca. TXT busca. Deixa eu pegar o zoom aqui só para vocês poderem ver. Ó, tá vendo? A caixinha de texto selecionada, TXT busca. E o botão, a gente vai mudar o nome dele para btn busca. E aí o text dele, vamos colocar de buscar. Então a gente vai ter uma quantidade de elementos e a gente vai ver se esse elemento existe ou não existe. Vamos aumentar aqui, só vai ficar mais legal. Beleza? Então aqui a gente vai colocar e adicionar e aqui a gente vai pegar um valor para poder buscar.
Então, lembrando, a gente já tem o nosso vetor prontinho aqui. Então, quando eu clicar em buscar, eu vou pegar o valor que está aqui e procurar dentro do meu vetor. Lembrando, esse list é só um visual para a gente ver. Os nossos dados estão dentro daquele vetor número. Então, vamos dar 2 cliques em buscar. Aqui dentro do buscar, eu dou 2 cliques no botão buscar, ele já criou o método. Então, voltando aqui, conseguiram criar a estrutura aí. E aí, quando a gente clicar no botão buscar, o que a gente vai fazer? Percorrer o vetor, verificar quantas vezes o valor existe e mostrar isso. Joia? Aí a gente pode mostrar isso aqui dentro do label mesmo, ou se quiser mostrar naquela caixa de texto, naquele pop-up, tanto faz. Você baixou o projeto, Emerson? O que estava lá no Google Sala de Aula? Beleza. Não, tranquilo. De qualquer forma, está sendo gravado aqui, e aí dá para vocês poderem indo acompanhando depois. O importante é depois acompanhar e fazer. O vetor, ele está aqui em cima. A gente olhar, ó, aqui está a declaração do nosso vetor, está dentro da nossa classe. Por que ele está fora de qualquer método, não está dentro do clique do botão? Para que a gente consiga acessar ele a partir de qualquer função. Ele está como uma variável global dessa classe aqui, certo? É um atributo aqui, um atributo global. Então, o que a gente vai fazer? Quando eu clicar no meu botão buscar, eu vou percorrer o meu vetor de números. Então, se a gente olhar, ó, a gente já tem um código aqui, ó, no mostra. Tá vendo que ele está percorrendo aqui, ó? É o mesmo for que a gente vai fazer. Então, eu vou percorrer cada uma das posições, logicamente, para poder fazer a comparação. Então, a primeira coisa, eu vou criar minha variável int busca. O que o int busca vai receber? Ele vai receber o valor que está na caixinha de texto que o usuário quer buscar. txt busca.text. Por que deu erro? Porque busca é inteiro. O que está na caixa de texto é string. E ele está falando para mim aqui, ó. Não está implícita a conversão de string para inteiro. Então, ele marcou e já me explicou. Então, eu vou converter aqui, ó. Convert.toInt 32. Por que 32? 32 bits, é um int padrão. Então, cria uma variável busca. E essa variável busca está vindo lá da caixa de texto. O que eu quero fazer com ela? Verificar se esse valor meu de busca existe dentro do meu vetor e quantas vezes ele existe. Então, vou precisar de criar uma variável aqui também, QTD, que vai sair de zero. Toda vez que essa variável busca existir dentro do meu vetor, eu vou contar. Então, como que eu vou saber se ela existe ou não existe? Tem que percorrer, né? Então, for, para o meu i, lembrando, int i, já estou declarando dentro do for, esse i só vai existir aqui nesse momento, enquanto o laço existir. Para o meu i saindo de zero, porque meu vetor sai de zero, enquanto o meu i for menor que o quê? Quantos elementos eu tenho no vetor? Quem controla quantos elementos tem no vetor é o count. Lembra? A gente declarou com a variável global, o count sai de zero. Toda vez que eu insiro um novo elemento no vetor, o count é incrementado. Então, estou percorrendo aqui todos os elementos do meu vetor, ou seja, vou percorrer de 0 até n-1. O que eu quero fazer? Eu vou abrir e fechar a chave só para ficar mais claro aqui. Fim do for. Se por acaso, durante esse processo de percurso do vetor, alguma posição do vetor for igual ao meu valor de busca, o que eu vou fazer? Incrementar o meu contador de quantidades aqui. Então, coloquei. Se o meu vetor, que se chama números, né? Na posição de, ou seja, todas as posições, 0, 1, 2, 3, ou seja, até a minha enésima posição. Se qualquer uma das posições do meu vetor for igual ao meu valor de busca, então quer dizer que esse valor existe. O que eu vou fazer? QTD mais. E aí, quando que eu vou poder falar quantos elementos desse que eu estou procurando existe no vetor? Quando eu sair do meu for, ou seja, quando eu percorrer ele inteiro. Então, quando eu sair do for, eu posso mostrar isso lá naquela caixa lá naquele label que a gente está mostrando a média lá, ou a gente pode mostrar uma message box. Message box, que é aquele pop-up, né? Ponto show, e vocês que sabem, ó. O valor, e aí a gente mostra o valor aqui, que é o busca, né? Busca, e aí a gente vai concatenando. Existe
Aí a gente vai falar quantas vezes, né? Que é o meu QTD. QTD vezes no vetor. Aqui, ó, eu vou dar uma quebra aqui, ó. Pode ser tudo na mesma linha, é só para ficar visualmente, dá para enxergar tudo aqui, ó. Ó, tô falando o valor, e aí vai mostrar o valor. Lembrando lá que em C, né, a gente vai colocando os porcento D, porcento F, o que for preciso. Aqui a gente vai concatenando com mais. Ó, o valor, espaço. Aí vai mostrar o valor, que é o meu valor de busca. Existe espaço. Tantas vezes, que é o QTD, né? O QTD vezes no vetor. Certo? Ele vai mostrar uma mensaginha ali pra gente. Certo? Vou salvar aqui, Ctrl S, e a gente pode executar, ver se isso aqui funciona. Beleza? Para quem teve dificuldade de acompanhar esse código, eu vou colar ele no chat aqui, só para deixar ele aqui enquanto eu executo e mostro. Então vamos adicionar um conjunto de valores, 10, 15, 20, 10, 5, 3, 8, 10, 3, 5. A gente poderia gerar valores aleatórios, né? E aí eu vou buscar um valor. O que faltou aqui? Aí vai falar 0 vezes, né? Se o valor não existir. Se a gente percorrer, ó, vamos colocar um valor que não existe aqui, ó, 30. Ó, o valor 30, só falta dar um espaço ali, ó, existe 0 vezes no vetor. Agora, se eu colocar um valor que existe, ó, o valor 10 existe 3 vezes no vetor. Se a gente não quisesse mostrar que o valor 30 existe 0 vezes, ou mandar uma mensagem diferente, a gente teria que fazer o quê? Se o QTD for igual a 0, a gente mostra a mensagem, não existe. E se não, a gente mostra essa mensagem. O valor 10 existe 3 vezes, ó. A gente colocar um valor. O valor 9 existe uma vez. Então, a gente faltou colocar um parente aqui, né? No esse aqui, que pode ser vezes ou vezes só. Mas está funcional aqui o nosso código. A gente consegue percorrer o vetor. Esse aqui, ó. Faltou um espaço aqui, vamos colocar um parênteses. Pode ser vezes ou vezes, né, no nosso vetor. E aí, se você não quisesse aqui, se não existe, era só fazer um if antes, né? Se o QTD é igual a 0, você mostra a mensagem que não existe. Se não, você mostra aí a quantidade de vezes que ele existe. Deu para entender? Então, aonde que está esse vetor nosso? Está declarado como variável global. A gente criou um vetor de 50 posições e a gente está controlando a quantidade de elementos pelo conte. A gente poderia pedir também, se quisesse gerar números aleatórios, aí teria que pedir para o usuário, mandava gerar, e essa quantidade que gerou seria o nosso conte aqui, o nosso limite. Pessoal, deu para entender o que a gente fez? Ficou alguma dúvida? Como eu falei, é importante acompanhar, é importante tentar fazer. Mesmo que às vezes não dá para acompanhar na aula aqui por algum motivo, todo o material está sendo gravado, disponibilizado e o código também. Então, todo o código que a gente fizer, ele sempre vai sendo disponibilizado. Joia, beleza. Tá, Emerson. Isso faz parte da sintaxe. Como o C Sharp é uma linguagem orientada a objeto, quando a gente vai alocar um novo espaço na memória, e esse espaço ele é um espaço contíguo aqui, esse new ele significa que eu estou instanciando, ou seja, eu estou reservando um novo espaço de memória. Quando a gente está criando variáveis primitivas aqui, simples, não precisa fazer esse new. Mas no caso de vetores e matrizes, tem que fazer esse new. Então, isso faz parte da sintaxe mesmo. A linguagem coloca isso como padrão. Esse new, ele fala que eu estou instanciando, criando um novo espaço na memória, onde não é necessário você explicitar isso em variáveis que são primitivas, simples, mas em vetores, matrizes, sim. Beleza, Bruno. Deu para entender, Emerson? Deu sim, certo. Beleza? Então, isso faz parte da sintaxe. Como eu falei, nossa, mas como eu vou decorar? Não precisa decorar nada. Dentro da disciplina de linguagem, mesmo quando a gente está na prática, eu deixo o pessoal consultar o que quiser. Lá de forma, todo o material escrito, tudo que você quiser anotar, você pode, porque a ideia não é decorar, você tem que saber utilizar, você tem que saber implementar. No mercado também, na hora que você for trabalhar, você não precisa decorar nada. Você precisa saber fazer.
Isso, aqui, ó. Se fosse double, é só mudar aqui, ó. Só isso. Isso, justamente, Alex. É só o jeito de fazer na linguagem. O resto é tudo a mesma coisa. Você só pega o jeito ali, como que é na linguagem e depois vai embora. Pessoal, na sexta-feira a gente tem a nossa aula assíncrona, então quem puder, quiser participar, fica à vontade. Quem não puder, o material vai estar disponível, mas como eu falei, é muito importante, se você não participar da aula síncrona no dia, que não tem problema, que você tenha o final de semana aí, tem os dias para poder assistir e desenvolver, porque todo o material nosso ele é incremental. Então, na aula síncrona, eu vou pegar para a gente poder começar a tratar de strings, que é um conteúdo muito importante. Então, não deixem de assistir o conteúdo da aula síncrona que vai ser disponibilizado na sexta-feira. No mais, se tiver qualquer dúvida, é só postar lá. Grande abraço para todo mundo aí e aquele salve. Se cuidem, pessoal. Até mais.